então com a nossa última aula do módulo 1. Vamos fazer algumas hipóteses aqui de simulações de verdadeiro e falso, tudo bem? Dentro das proposições compostas que nós vimos e fecharemos depois com as expressões sinônimas. E logo após teremos uma bateria de questões para você exercitar e fixar todo esse conteúdo que nós vimos na aula 1. Tem que estar bem alinhado para irmos na aula 2, módulo 2, tudo bem? Vamos fazer questões de VUNESP e também de CESP. Apenas uma revisãozinha antes do que foi a aula passada. Falamos então na aula passada, ou nas aulas passadas, né? Proposições simples. O que são proposições simples, prof? Olha, são frases, correto? Sentenças ou orações declarativas fechadas e que a gente pode julgar com valor lógico verdadeiro ou falso. Esse é o conceito de proposição simples, mas eu também posso chegar no que é uma proposição sabendo o que não são proposições simples. Não são proposições simples frases exclamativas, interrogativas, frases imperativas, opiniões pessoais, frases abertas ou sentenças aritméticas abertas, do tipo x mais y igual a 8, e se vier escrito esta frase é falsa. Geralmente é o CESP que pede assim. Nós veremos em questões, tá? Depois nós estudamos as proposições compostas. O que são proposições compostas? São duas proposições simples, duas simples ou mais, unidas por conectivos. Correto? Quais são os conectivos que nós temos, prof? Primeiro conectivo, conhecido como conjunção. Na conjunção, o conectivo é o e a gente representa por um acento circunflexo. Tudo bem ou não? Na segunda, nós temos a disjunção. Disjunção é o conectivo ou e a gente representa por um Vzinho. Terceiro conectivo. Lembrando que a segunda também pode chamar de disjunção inclusiva. Terceiro, disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Quem seria? O ou no começo da frase e um outro ou no meio dela. E a gente representa com um Vzinho sublinhado. Quarto conectivo, conhecido como condicional. A condicional, a gente trabalha com o sim, então. Embora sejam duas palavras, é um conectivo só, tá? Sim, então. E a gente representa por uma seta com a ponta virada para a direita. E o quinto conectivo, bicondicional. Bicondicional. A bicondicional, nós trabalhamos com C e somente C, certo? E aí representa com uma setinha com duas pontas. Tudo bem? Então, são esses 5 conectivos que ligam uma frase simples com outra simples, tornando em proposições compostas, tá? E agora eu vou colocar o quadrinho das tabelas verdades que nós fizemos na aula passada e que eu sugiro que toda vez que você for estudar, você sempre coloca o quadrinho. Você pode fazer de uma forma individual para cada conectivo, ou você pode colocar todos os conectivos no mesmo quadro, tudo bem? Então, primeiro passo, lembra que nós temos a coluna P e a segunda coluna, coluna Q, né? Aí nós vamos ter o primeiro conectivo aqui, que eu vou chamar de conjunção, conectivo E, acento circunflexo. O segundo é a disjunção, conectivo OU, que é um Vzinho. Depois nós temos o terceiro conectivo, é a disjunção exclusiva, que a gente representa por um V sublinhado, ou. Quarto conectivo, nós temos a condicional, que a gente representa por uma setinha com a ponta para a direita. E por fim, nós temos a bicondicional,
que está representado por uma seta com duas pontas, tudo bem? E aí eu falei para você, na coluna P, alternância de 2 em 2, sempre, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E na coluna Q, alternância de 1 em 1. Maravilha? E aí a gente vai começar, então, a julgar a primeira proposição composta, que é a conjunção conectivo E. Lembra de quem? Da promessa. O marido falou, vou te dar um anel e um cartão de crédito. Ele entregou os dois. Cumpriu a promessa? Cumpriu. Vou te dar um anel e um cartão de crédito. Ele entrega o anel, mas não entrega o cartão. Não cumpriu a promessa. Terceiro, vou te dar um anel e um cartão de crédito. O marido não entrega o anel, mas entrega o cartão. Também não cumpriu a promessa. E quarta possibilidade, ele não entrega nem o anel e nem o cartão, então não está cumprida a promessa. Ou seja, na promessa do E, para ser verdadeiro, tem que entregar os dois presentes. Segundo conectivo, disjunção, conectivo ou, eu também lembro da promessa. O marido fala, vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Ele entrega os dois, ó, você vai ter que olhar aqui, coluna P e coluna Q, que é a primeira frase e a segunda. Entregou os dois, cumpriu a promessa? Cumpriu. O marido fala, vou te dar um anel ou um cartão. Ele entrega o anel, mas não entrega o cartão. Tudo bem, está cumprida a promessa. Vou te dar um anel ou um cartão. Ele não entrega o anel, mas entrega o cartão. Também está cumprida a promessa. E aí, ele não cumpre a promessa, pois ele falou, vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Não entrega nem o anel, nem o cartão. Então, aqui, meu amigo, não cumpriu a promessa. Ok? Terceiro conectivo. Então, aqui no ou, só fica falso quando não entrega nada. Terceiro conectivo, conhecido como disjunção exclusiva, é o ou. Lembrando que o segundo também é chamado de disjunção inclusiva ou conectivo da inclusão. O Nesp já tratou assim. No ou, quem eu lembro, prof? A frase, ou Lula é culpado, ou Lula é inocente. Pode ser os dois ao mesmo tempo? Claro que não, fica falso. Ele não ser os dois ao mesmo tempo também vai ficar o quê? Falso, não tem como. Agora, se ele é culpado, inocente ele não é verdadeiro, e se ele não é culpado, inocente ele é verdadeiro. Depois, quarto conectivo, condicional, é o sintão, setinha com a ponta virada para a direita. Quem eu lembro na condicional, prof? Vera Fischer, olha lá, apareceu Vera Fischer, ela é falsa. E o resto é verdadeiro, lembra disso que fica mais fácil. Prof, a Vera Fischer sempre vai aparecer na segunda linha? Quando a gente monta a tabela, sim. Mas se vier uma tabela pronta da banca, CESP, ela pode jogar o Vera Fischer lá embaixo, montar em ordem diferente, tipo verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Ela pode montar falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, beleza? A ordem dos fatores não altera o produto. Por fim, último conectivo, bicondicional. Bi lembra 2, então é o C e somente C, e aí é uma seta com duas pontas. O conectivo aqui é o nó, beleza? E a gente falou, o casamento só prospera se e somente se existir amor. Tem que amarrar as duas. Se está prosperando é porque tem amor verdadeiro, e se não está prosperando é porque não tem amor, também é verdadeiro. E aí, tem como ser um e não ser o outro? Não tem. Prosperar sem amor não tem. E não tem como ter amor e não estar prosperando. Também fica falso, né? Interessante você pensar que o terceiro conectivo, que é o ou, o resultado dele é o inverso da bicondicional. Vai olhando para isso, tá? Olha lá. O ou, a primeira e a última é falso. A bicondicional, a primeira e a última são verdadeiras. O oposto. As duas do meio, no ou, são verdadeiras. As duas do meio na bicondicional
são falsas. Um é o inverso da outra. Então, uma dica, se você sabe fazer um, o outro é só inverter. Beleza? Maravilha! Feita a nossa revisão, vamos agora simular algumas situações e terminaremos a aula com as expressões sinônimas. Tudo bem? Então, olha só. Primeira situação que eu trago como exemplo aqui para você. Spotlight foi eleito o melhor filme de 2016 e Glória Pires foi eleita a melhor comentarista. Então, como que a banca vai fazer com você? Ela vai te trazer uma frase e ela vai falar assim, ó. A primeira frase é verdadeira. Spotlight foi eleito o melhor filme de 2016. Então, vou falar que a frase P é a primeira, é verdadeira. E a segunda frase, Glória Pires foi eleita a melhor comentarista. Vou chamar de frase Q. E vou falar que essa segunda frase é falsa. Tudo bem? Prof, qual conectivo que ele trouxe? O conectivo E. E o conectivo E é o acento circunflexo. E aí ele vai te pedir na prova qual o resultado desta proposição. Aí o que eu tenho que lembrar? Conectivo E, promessa. O marido diz, vou te dar um anel e um cartão de crédito. Ele entrega o anel, mas não entrega o cartão de crédito. Cumpriu a promessa? Não cumpriu. Portanto, o resultado desta frase aqui é falsa. Spotlight e Glória Pires. Estão entendendo? Eu uso aquela linha de pensamento da promessa nesta frase para aplicar a tabelinha verdade no conectivo E. Beleza? Então vamos lá. Segunda situação, ó. Isso aqui eu que estou atribuindo os valores, tudo bem? A banca pode atribuir para você e diferente também do que eu pus. Aí você tem que lembrar da tabela. Olha essa segunda frase, ó, conectivo ou. Então eu trouxe assim, Rogério Ceni é o goleiro que faz gols, verdade, goleiro artilheiro, muitos gols, principalmente no Corinthians, Palmeiras e aí por diante. E a segunda, o Palmeiras foi o campeão mundial de 2014. Não é para rir, sem sacanagem. Tudo bem? Então, olha só. Eu sou a banca. Então, vou falar, Rogério Ceni é o goleiro que faz gols. Vou chamar essa frase P de verdadeira. Segunda frase, Palmeiras foi o campeão mundial de 2014. Vou chamar de frase Q e vou falar que é uma frase falsa. Qual conectivo tá aí, prof? Conectivo ou, vizinho. Qual o resultado? Ó, lembra da promessa. O marido fala, vou te dar um anel ou um cartão de crédito. Entregou o anel, mas não entregou o cartão, cumpriu a promessa? Tá valendo. Entregou um, cumpriu a promessa. Então, o resultado desta frase toda seria verdadeiro. É isso que a banca vai te pedir, o resultado. Por isso que você tem que saber a tabelinha verdade. Terceiro, ou casa por amor, ou casa por dinheiro. Quem que nós temos aqui? O ou. E aí a primeira frase eu chamo de P, a segunda frase eu vou chamar de Q, e o ou a gente sabe que é o Vzinho sublinhado. Então olha só, vou falar que a primeira frase é verdadeira, casa por amor é uma verdade, e a segunda, casa por dinheiro, é falso. Então, a primeira frase é verdadeira, a segunda é falsa. Quero perguntar para você qual o resultado desta proposição composta. Então, você vai me dizer assim, no ou, vai lembrar da frase. Ou Lula é culpado, ou Lula é inocente. Se ele é um, o outro ele não é. Então, a frase fica verdadeira. O que não pode é ele ser os dois ao mesmo tempo ou não ser os dois ao mesmo tempo. Maravilha? Então, tenho que saber a tabelinha verdade para eu colocar o resultado dessa combinação. Quarta possibilidade, condicional, diz assim, se pedir perdão, então será perdoado. Então, a primeira frase, pedir perdão, eu vou chamar de P. A segunda, será perdoado, eu chamo de Q. É o sim, então, condicional, vou colocar a setinha. E aí eu vou falar que ele pediu perdão foi uma verdade. E que ele foi perdoado foi falso. Então, olha só, na primeira frase eu coloquei V de verdadeiro
e na segunda frase eu coloquei F de falso. Pergunto, qual o resultado desta proposição? Lembra que na condicional, o mnemônico é Vera Fischer. Então, olha lá, apareceu Vera na primeira e apareceu Fischer na segunda, deu Vera Fischer, então Vera Fischer é falsa. É assim que você vai preencher. Por isso que para você se dar bem aqui, você tem que saber de cor e salteado essas tabelinhas verdades dos 5 conectivos, tudo bem? E último conectivo, bicondicional, último exemplo, diz: hoje é Natal, se e somente se, hoje é 25 de dezembro. Então, hoje é Natal, eu vou chamar de frase P, e hoje é 25 de dezembro, eu vou chamar de frase Q. E eu sei que essas duas frases estão ligadas por bicondicional, se e somente se. E aí eu vou atribuir que hoje é Natal é uma verdade, e hoje é 25 de dezembro também é uma verdade. Então a frase P eu chamei de verdadeira e a frase Q também verdadeira. Pergunto, qual o resultado? Você vai lembrar de quem? Do nó. Amarrou as duas pontas, fica verdadeiro. Não amarrou, fica falso. Então olha lá, hoje é Natal, verdade, então é 25 de dezembro, também é uma verdade. Se eu falo que não é Natal, você também vai me dizer que não é 25 de dezembro, também é uma verdade. Agora, o que não pode é ser Natal e não ser 25 de dezembro, aí fica falso. Ou, não é Natal, mas é 25 de dezembro, também fica falso. Maravilha? Então, só para a gente poder ir testando como é que normalmente são perguntadas em prova, eles vão atribuir um valor e perguntar para você o resultado, por isso que nós temos que saber a tabela, verdade. Para a gente fechar nossa aula, normalmente o CESP costuma cobrar assim. Ou seja, trazendo expressões sinônimas. Porque se eu trago uma frase do tipo João toca piano e Maria dança balé, você já viu o ezinho lá, você sabe que é conjunção, fica mais fácil para você e para mim. Agora, o problema é quando a banca te traz uma palavra sinônima do conectivo E. Então, está forçando você a conhecer mais coisas da conjunção do conectivo E. E aí eu tenho que saber se essa frase, que está escrita com essa expressão sinônima, representa o E, o ou, o sim, então. Beleza? Então, vamos lá. Conjunção tem duas expressões sinônimas. O conectivo E pode vir disfarçado de, além de, ó. Por exemplo, olha essa frase. Além de estudar, Paula trabalha. Então, eu posso escrever essa frase como Paula estuda e Paula trabalha. Além de estudar, Paula trabalha. Então, eu posso escrever Paula estuda e Paula trabalha. Olha aí. Troquei o além de por e. Ou a banca pode trocar o e por além de. Segunda frase, tá aqui. Professor trabalha muito, mas não fica rico. Opa, isso é uma frase verdadeira? Então eu posso escrever como? Professor trabalha muito e... Porque o mas é uma expressão sinônima e não fica rico. Professor trabalha muito e não fica rico. Então grava aí. Expressões sinônimas do e, eu tenho o além de e o mas. Maravilha? Então, segunda expressão sinônima na condicional. Olha só. Se chover, então não vou à praia. Quais são as expressões sinônimas da condicional? Que pode vir escrito com outras palavras, mas que traz esse mesmo sentido. Quando chover, não vou à praia. Sempre que chove, não vou à praia. Enquanto chove, não vou à praia. Não vou à praia, pois chove. Não vou à praia porque chove. E chover implica não ir à praia. Então, vem cá. Vamos colocar assim, ó. Para eu trocar o sim, então, eu posso colocar assim, ó. Quando
chover, não vou à praia. Esse quando está fazendo função do se então. Segundo, enquanto chove, não vou à praia, não vou à praia. Sempre que chove, não vou à praia. Beleza? Então vamos grifar, ó. Quando chove, enquanto, sempre que. Eu também posso colocar assim, ó. Não vou à praia, pois chove, ó, o pois, expressão sinônima, pois chove. Beleza? Não vou à praia, porque chove, Então, o pois, o porquê, expressão sinônima, beleza? E a última eu posso colocar assim, chover, implica, presta atenção aqui, implica não ir à praia. Chover implica não ir à praia. Olha lá. Então, quais as expressões sinônimas que nós temos para o sim, então? Ó, 6 palavras, hein? Quando, enquanto, sempre que, pois, porque e o implica. Quando chove, não vou à praia. Então, pessoal, ele traz uma frase assim. Quando chove, não vou à praia. Então, ele vai perguntar, essa frase está escrita pelo conectivo e, conectivo ou, se somente se ou sim, então, condicional. Enquanto chove, não vou à praia. Sempre que chove, não vou à praia. Não vou à praia, pois chove. Não vou à praia, porque chove. E chover implica não ir à praia. Então, às vezes, o CESP já trouxe questão assim, ó. Não vou à praia porque chove. E ele pergunta se esta frase está escrita na condicional corretamente. Como eu sei que o porquê é uma expressão sinônima da condicional, eu já coloquei ali como resposta certa. Só sabendo a expressão sinônima. Beleza? Porque ele vai tentar te enganar. Ok? E aí, entenda uma outra situação. Chover implica não ir à praia. Esse implica não é o implica de implicância. Por exemplo, João implica com Maria. E Maria implica com João. Essa palavra implica, nesse texto que eu coloquei, é de implicância. Não tem nada a ver com consequência, com condicional. O implica que dá a mesma expressão sinônima para condicional é o implica de consequência. Ou seja, chover implica não ir à praia. Correto? Choveu implicou não ir à praia. Então, o implica de consequência tem expressão sinônima para condicional. E aí, presta atenção, a condicional já foi chamada pela CESP de conectivo da implicação. Olha que legal. Da mesma forma que a VUNESP chamou o conectivo da disjunção como inclusão, a disjunção inclusiva, que é aquela que não exclui, a CESP chamou o conectivo da condicional de implicação por conta deste implica de consequência. Olha que legal, hein? Então ela põe lá, de acordo com o conectivo da implicação. Opa, implicação é condicional. Maravilha? E aí, para a gente fechar nossa aulinha, temos também expressões sinônimas de quem? Expressões sinônimas da bicondicional. Se e somente se. Então, no lugar do se e somente se, nós podemos trazer as seguintes expressões. Tal e qual, tanto quanto, da mesma forma, do mesmo modo. Então, por exemplo, eu posso escrever a frase assim, ó. Hoje é Natal, se e somente se
Hoje é 25 de dezembro. Certo? Mas eu posso substituir o se e somente se por hoje é Natal, tal e qual. Hoje é 25 de dezembro. Hoje é Natal, tanto quanto. Hoje é 25 de dezembro. Hoje é Natal, da mesma forma, é 25 de dezembro. E hoje é Natal, do mesmo modo, é 25 de dezembro. Maravilha? Então, tal e qual, tanto quanto, da mesma forma e do mesmo modo, substitui o se e somente se da bicondicional. Maravilha? E aí, por fim, um pega-ratão para você não vacilar em questões de CESP, quando ele te traz o se, então, como expressão sinônima, somente se. Cuidado, meu caro aluno, minha cara aluna. Somente se, ó, vou pôr aqui em cima. Somente se é diferente do se e somente se. Correto? Por que a CESP adora? Porque na pressa o aluno lê somente se, ele lembra do se e somente se. Pegadinha do malandro. Beleza? Ó, somente se é diferente do se e somente se, porque tem que ter o se e. Beleza? Então, o somente se é uma expressão sinônima de quem, prof? Do se, então. Como que eu gravo isso? Somente se tem duas palavrinhas e se, então, também tem duas. Tá aí. Porque o se e somente se tem 4. Ok? Então, como é que eu escrevo uma frase com somente se usando a condicional, o se, então? Assim, ó. A criança brincará somente se obedecer à mãe. Então, eu vou puxar o se para o começo aqui e nós vamos falar assim, ó. Se, porque o se, então, começa com o se. Se obedecer à mãe, vírgula. Então, a criança brincará. A criança brincará. Pronto. O somente se substituiu perfeitamente o se, então, e não o se e somente se. Cuidado. Se obedecer à mãe, então a criança brincará, tá? E eu já vi frases assim, ó. Se obedecer à mãe, vírgula, a criança brincará. Prof, o então? Não tem problema, porque a vírgula está fazendo a função do então. Beleza? O que você tem que gravar? Se existe o se e existe o então. Mesmo que ele não apareça, ele está oculto, tá? O que não pode é ter o então e não ter o se. Não existe consequência sem uma causa. Maravilha? Agora existe uma causa e toda causa vai ter uma consequência. Fechou? Finalizamos então nosso módulo 1. Já, questões para você treinar esse módulo e sair gabaritando todas as provas. E aí sim entraremos no módulo 2, negação das proposições e estruturas lógicas. Fiquem com Deus, um forte abraço.